Então eu quero começar pedindo a você que abra comigo a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Livro do profeta Miqueias, é um livro pouco lido, mas você vai encontrar, fica tranquilo. Se você tiver dificuldade, quiser acompanhar aqui na tela, a gente vai passar para você também. Miqueias capítulo 6, somente um verso, verso 8, que é o verso que vai servir de base aqui para nós. Miqueias capítulo 6, verso 8, somente um versículo, somente um. Ok? Podemos ler? Se você quiser acompanhar na tela, fique à vontade, tá? Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Bom, antes de eu começar a falar com os irmãos, eu gostaria de declarar a você o que eu já disse aqui na igreja há alguns domingos. Um tempo de oração, orando a Deus, perguntando ao Senhor o que de fato Deus queria fazer aqui no nosso meio. E Deus foi muito claro, eu ouvi de forma muito clara, e depois que eu declarei isso, nós já tivemos relato de irmãos da nossa equipe de trabalho que Deus fez uma obra na vida dele. Então, assim, o que Deus falou comigo, que esse encontro, o que Ele iria fazer nesse encontro, eu quero compartilhar com você nesta manhã. O que Deus falou comigo é o seguinte, que Ele faria uma obra individual em cada coração. Cada homem que entraria aqui nesse congresso seria alvo de uma obra individual, não coletiva, né? Deus não vai fazer de uma forma bem geral aqui. Deus vai indo em cada um de nós e vai fazer uma obra. Porque só você e Deus sabem o que de fato você precisa. Às vezes a gente acha que o irmão precisa disso, e nós nos esquecemos que nós precisamos. Então, você sabe o que você precisa, Deus sabe o que você precisa, e essa manhã é uma manhã que Deus separou para fazer uma obra na sua vida, uma obra dele na sua vida. Amém? Será que você poderia dizer para quem está do seu lado, olha, Deus vai fazer uma obra na sua vida? Mas diga assim para ele assim ainda, diga assim, olhando para ele, diga assim, Deus também vai fazer uma obra na minha vida. Amém? Nós vivemos, já não é de hoje, uma banalização de várias coisas na nossa sociedade. E hoje, especificamente, nós estamos vivendo um tempo de banalização do ser homens para algumas pessoas, para alguns homens do sexo masculino mesmo, dizendo, propriamente dito, já não importa mais esse conceito, essa ideia. Tanto faz ser homem, tanto faz ser mulher, isso já não é mais algo que se luta por isso. Haja visto a ideia que nós temos visto na nossa sociedade, homem virando mulher, mulher virando homem, e essa banalização. Já não importa mais isso para algumas pessoas. Então, se nós pararmos um pouco nessa manhã, e eu estou longe de querer criar alguma polêmica ou levantar essa questão aqui, apenas a nível de introdução para nós, se nós pararmos um pouquinho para refletirmos no fato de que ser homem, nós estamos perdendo força com esse conceito, e que como igreja, como homens de Deus, como homens cristãos, nós precisamos compreender que existe uma urgência muito clara no convite de nós resgatarmos o conceito de ser homem. Então você que tem um filho, menino, invista nisso na vida dele, dizendo para ele, meu filho, você é um homem, você
vai se tornar um rapaz, vai se tornar um homem de fato, é importante você não deixar passar por isso. Eu me lembro, eu tenho 2 filhos, eu me lembro que quando a minha esposa ia se arrumar, passar maquiagem, pentear o cabelo, e eles pequenininhos, eles ficavam assim olhando para a mãe, e a mãe olhava para eles e falava, não, sai daqui. Não fica me olhando, me maquiar, me pentear, não, porque você vai lá olhar para o seu pai. E sempre colocava esse lado da figura masculina diante dos olhos dos nossos filhos. E o que eu encorajo você, principalmente, a fazer isso nessa época. Então aqui só abrindo um parênteses, você homem que está aqui, tem um filho, um menino, é seu filho, não coloque nas mãos simplesmente da sua mulher. Mostre que você também é o pai, que você está ali. Você vai ensinar virtudes, você vai ensinar princípios para eles. É muito importante, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Fechando parênteses, vamos para o nosso assunto. É urgente nós atentarmos para o convite de resgatar ser homem, mas também é muito urgente nós resgatarmos a ideia de não só sermos homens, mas sermos homens de Deus. Não podemos ser pura e simplesmente homens, precisamos de fato ser homens de Deus, onde Deus possa exercer de fato o controle, a direção, viver em nós. Só para você poder acender aí na sua mente, no seu coração, um esboço de uma resposta. Deus controla a sua vida. Deus dirige você. Você vive verdadeiramente, ou melhor, Deus vive verdadeiramente em você. Como homens, nós somos incentivados a exercer o controle, a dominar, a governar. Desde cedo a gente cresce com esse ensinamento. Você é homem, homem não chora, homem resiste, homem tem força, homem tem coragem, homem não tem medo de nada, homem enfrenta os grandes desafios, homem controla, homem domina, homem governa. Esse é o homem. É o homem que a Bíblia o descreve como sendo homem natural. Homem natural. O apóstolo Paulo falou disso, de um homem natural. Mas o apóstolo Paulo também falou de um homem espiritual, de um homem de Deus, onde ele é dominado, governado não por ele, dirigido não por ele, mas Deus o domina, Deus o governa, Deus o dirige. O homem de Deus é aquele que não está mais vivo. O homem de Deus, ele não está mais vivo. Por que ele não está mais vivo? Porque Cristo vive nele, como declarou o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pode colocar aí para a gente, Thierry, por favor? Você nem precisa abrir a Bíblia, dá uma olhadinha aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de o quê? Que está escrito aí? De viver para quem? Para Deus. Estou crucificado com Cristo, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas o quê? Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então isso aqui, irmãos, para nós é um choque. Você entender que tudo aquilo que foi colocado dentro de você, de domínio, de autoridade, de governo, quando você entrega a sua vida para Cristo e você passa a desejar ser um homem de Deus, você já não vive mais. Suas vontades já não as tem. Seus desejos já não os tem mais. É Cristo que vive. Que ninguém disse um amém, mas essa é a verdade bíblica, de um homem de Deus. Você vê que
como isso choca a gente, como traz assim para nós, assim, meu Deus, será que isso é de fato? É de fato. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que esse viver nosso da carne, desses anos de vida, essa nossa existência, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. É Ele que nos amou, é Ele que se entregou por nós, e Ele que tem que viver. Para sermos um homem de Deus, Cristo tem que viver em nós. O homem de Deus, ele não é forte. Ele não é forte. O homem de Deus, ele é fraco. Mas essa fraqueza do homem de Deus não é diante das circunstâncias, não é diante das adversidades, não é qualquer problema que a gente chora, qualquer luta que a gente se abate. Não somos fracos diante dos problemas, não somos fracos diante do diabo, não somos fracos diante do pecado. Então, pastor, o homem de Deus, ele é fraco aonde? Ele é fraco diante de Deus. Ele reconhece que Deus é sempre maior que ele, como Paulo enfatizou, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. Todo mundo conhece esse versículo. Versículo 7 a 10. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não, o quê? Me exalte. E por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, aonde, irmãos? Nas fraquezas. E que mais? Em que mais? Mais? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então o homem de Deus, ele é fraco sim, ele é fraco diante de Deus. Porque ele sabe que Deus é o único vencedor. Os irmãos daqui da igreja sabem, há alguns domingos atrás, nós saímos daqui da igreja, onde fomos completamente vencidos pelo Senhor. O Senhor venceu a gente, o Senhor quebrantou a gente, humilhou a gente. E para homem, humilhação é algo insuportável. Injúria, injustiça é algo insuportável. E a gente às vezes se reveste de tanta força. E quando nós vamos ver, até diante de Deus nós somos fortes. Quando diante de Deus, todo homem deveria se enfraquecer, deveria se quebrantar, porque Deus não humilha, Deus não destrói. Diante de Deus, todos nós deveríamos nos submeter como homens de Deus. Segundo o conceito do mundo, homem mesmo é aquele que faz muitas coisas para contar os seus feitos, porque o homem gosta de contar o que fez. Né, irmão? O homem gosta de contar o que fez. Se você conseguiu sair de Caxias e chegar lá em Botafogo em 15, 20 minutos, você quer contar o que você fez, como você fez, quantos carros você cortou, quantas pessoas você... A gente quer contar. Nós queremos contar os nossos feitos. Eu fui de manhã no congresso, eu comi 3 pães com ovo, eu comi 5 pedaços de bolo, tomei 10 copos de suco. A gente quer contar. Nós queremos contar os feitos. Queremos falar aquilo que nós fazemos. É aquele que faz muita coisa. O homem, para ser homem mesmo, ele conta muitas coisas para falar os feitos. O homem de Deus, ele é o contrário. Ele não se preocupa em fazer muitas coisas. Ele só faz o que Deus o mandou fazer. Deixar de fazer muitas coisas, principalmente coisas que Deus não aprova. O homem de Deus
abre mão de fazer muitas coisas, principalmente coisas que Deus não aprova. O homem de Deus, ele nega-se. Foi o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ele nega-se a fazer aquilo que Deus não aprova. Irmãos, só para nós aqui, crentes que somos, e não crentes que talvez possa estar aqui no nosso meio, mas a ideia que nós temos é que nós fazemos muita coisa que Deus não aprova. E o homem de Deus, ele abre mão de fazer muita coisa, volto a dizer, principalmente que Deus não aprova. Ele aprende a se negar. Quem está casado aqui? Quem é casado? Ó, maioria, glória a Deus. A gente, no casamento, o terreno para provar o homem é no casamento. Sabe por que a gente tem mais problema no casamento? Porque a gente não aprendeu a se negar. O sentimento de domínio e de direção é muito forte na vida do homem, e aí há muito choque. O homem não aprendeu a negar-se a si mesmo. Ele quer que suas vontades prevaleçam. Ele quer que a sua autoridade seja notada, seja visualizada. E o homem de Deus é o contrário. Ele deixa de fazer muitas coisas. Ele abre mão de muitas coisas. Volto a dizer, fechando esse tópico, principalmente coisas que Deus não aprova. Irmão, com muito amor, com muito carinho, dizer uma coisa para você. Você sabia que você faz muita coisa que Deus não aprova? Você sabia disso? E isso faz de você um homem natural. Mas deixar de fazer aquilo que Deus, deixar de fazer aquilo que Deus não aprova, faz de você um homem espiritual. Faz de você um homem de Deus. Porque aí você está deixando o que você queria fazer para pegar a vontade de Deus. É igual eu falei aqui alguns domingos, lembra? Usei o exemplo, velha natureza, nova natureza. Nós nos despimos da velha natureza e nos revestimos do novo homem. Mas a velha natureza está sempre ali dizendo para nós, estou aqui, está muito próximo, pode fazer de novo. E aí a gente acaba fazendo. Então, a intenção de Deus nesta manhã aqui para nós, irmãos, é ensinar a gente a abrir mão de fazermos coisas que Deus não aprova. Abra mão daquilo que Deus não aprova. E não vem dizer que você não sabe, porque você sabe o que não aprova a Deus. Você sabe. Sabe o que acontece? Você não quer parar de fazer. Você não quer parar de fazer. E você vai viver anos na igreja, vai ser um homem, mas não vai ser um homem de Deus. Para ser um homem de Deus, nós temos que abrir mão, nos negar. Porque o evangelho não é aquele método mergulhe e pule. O método mergulhe e pule é aquele que você mergulha nas promessas e pula os direitos, as obrigações que você tem que fazer como servo de Deus. Todo mundo só quer os benefícios. E excluímos o que temos que fazer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando a passos largos. E nós precisamos consertar a nossa vida, parar de fazer coisas erradas. Parar de fazer aquilo que Deus não está mandando, está dizendo para nós, não faça mais isso. O homem, quando ele é um homem de Deus, ele esquece os seus interesses. Ele não tem mais prazer nas coisas que o levam para longe de Deus. Aquilo que leva a gente para longe de Deus não é só ter cuidado com aquilo, é não ter mais prazer, olhar para aquilo e falar assim, eu não tenho mais prazer nisso. Eu não quero mais praticar isso, eu não tenho mais interesse nisso, porque isso não só vai me entristecer, mas vai me levar para longe de Deus. O homem de Deus, ele está pronto a acompanhar o seu Deus, ele vive na sua geração sem se envergonhar de Deus e de suas palavras.
Ele não se envergonha de Deus, ele não se envergonha das palavras do Senhor. Se envergonhar de Deus e de suas palavras é sinal de um homem natural. Agora, não se envergonhar de Deus e das palavras de Deus é sinal de que você é um homem de Deus. Porque o homem de Deus não se envergonha de Deus. Ele não se envergonha da palavra do Senhor. Ele carrega a palavra de Deus em todo lugar que ele vai. Ele vive essa palavra. Deixa eu tentar entrar aqui, porque eu tenho que terminar daqui a pouco, no nosso assunto propriamente dito. A Bíblia fala de vários homens de Deus como inspiração para nós. Eu poderia falar de vários deles. E aqui a ideia não é simplesmente levantar um como sendo o maior e os outros como sendo os menores. Não, apenas um por conta do tempo. Eu quero destacar um homem de Deus, que sua época de vida se assemelha bastante com a época de vida que nós estamos vivendo, na nossa própria geração. Um homem chamado Elias. Os irmãos já ouviram falar de Elias? Tem algum Elias aqui no nosso meio? Não? Elias, o Elias está ali. Mas não é você não, tá, Elias? Não é você não, é o outro. Elias foi um grande homem de Deus. Ele viveu num dos piores momentos da história de Israel. Israel era governada por um rei chamado Acabe, e esse rei casa-se com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel era uma mulher pagã, e ela acaba entrando na vida de Acabe, e traz o paganismo e a idolatria para a vida desse homem. E eles começam juntos a espalhar paganismo, idolatria, feitiçaria, imoralidade para a nação inteira de Israel. E Elias surge exatamente num cenário de tamanho caos espiritual. E ele surge não como uma figura, não como um político, ele surge na nação, ele surge na história como um homem de Deus. E um dos primeiros atos de Elias é destruir os profetas de Baal que comiam na própria mesa de Acabe e de Jezabel. Elias, como homem de Deus, enfrentou fome, enfrentou mortes, enfrentou seca. Foi uma época terrível, e por onde ele passava, nessa época de destruição, por onde ele passava, ele deixava a marca de um homem de Deus. Ele não era apenas um crente, ele não era apenas uma pessoa da igreja, ele deixava uma marca de um homem de Deus. Abra comigo a sua Bíblia aí, por favor, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, logo depois de Hebreus. Capítulo 5, verso 17 e 18, já pontuei aqui com os irmãos a vida de Elias. Agora vamos ver o relato aqui que chama a nossa atenção. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Diz assim: Elias era o quê? Homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então aqui nós temos um relato pequeno dos feitos de Elias. Israel estava vivendo esse momento de idolatria, e Elias ora para que Deus não chovesse sobre a terra, e como disse aqui Tiago, durante 3 anos e 6 meses, seca, terra seca, não germinava, o gado morrendo, as pessoas morrendo porque não tinham alimento, não tinham água, e Elias surge assim, o relato foi esse, ele ora, para de chover, ele ora depois de 3 anos e 6 meses, ora novamente, de novo, e chove. E a gente olha para todo esse cenário assim, mesmo pequeno nesses 2 versículos, e ficamos assim, impressionados
com o que Elias fez. Ele orou, parou de chover, ele orou, voltou a chover. Nós ficamos voltados só para o que Elias fez, para o feito de Elias. Afinal, Deus ouviu quando ele orou, e nós nos esquecemos de que Tiago disse algo muito importante no início. Ele disse: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu acredito que daqui para frente, até o final da mensagem, nesses 25 minutos, serão momentos de muita revelação para nós, de uma revelação libertadora para a sua vida. Eu ontem amanheci para me preparar, acordei cedo, fui para o meu quarto para tentar me preparar, para o meu escritóriozinho lá, para buscar a Deus, me preparar, já estava com o sermão todo pronto, todo digitado, todo organizado. E quando Deus começou, disse para mim: até aqui você continua com o sermão, da agora para frente você vai mudar tudo, porque você vai ter uma revelação para passar para o meu povo. De agora para frente, serão 3 páginas que não estão digitadas, são escritas como revelação de Deus para a sua vida. Presta bem atenção nisso. Essa é uma passagem bíblica muito esclarecedora, porque fala que nós precisamos compreender que somos homens comuns. Todos nós que estamos aqui temos os mesmos sentimentos, não existe diferença entre nós, somos todos comuns, todos semelhantes. Mas Elias fez algo que ultrapassou. Elias fez algo que foi além do homem, do comum, do natural, que só um homem de Deus pode fazer. Ele ora e ora de novo. E o interessante é que Deus ouve a primeira oração de Elias, e Deus ouve a segunda oração de Elias. O que indica isso? Que esse homem comum, que esse homem, com o mesmo sentimento que nós temos, esse homem passou para nós uma inspiração de que ele poderia ter intimidade com Deus, e que nós também podemos. Nós também podemos ter intimidade com Deus. Esse relato de Elias indica para nós que homens semelhantes podem se tornar em homens de Deus. Diga para quem está do seu lado: você pode se tornar um homem de Deus, hein? Amém? Isso é muito, olha, se você puder mais dizer assim, independente do momento que você esteja vivendo, você pode ser um homem de Deus. Diga para ele, independente da sua situação, você pode ser um homem de Deus. Homens semelhantes, com os mesmos sentimentos, com os mesmos temores, com as mesmas falhas, podem se tornar homens de Deus. Agora, não se impressione com o que Elias fez. Não se impressione com o que Elias fez. Ele orou, parou de chover, ele orou, voltou a chover. Não se impressione com o que ele fez, com os feitos dele. Coloque seus olhos, volte-se para quem era Elias e em quem Elias se tornou. Elias era um homem semelhante a nós, e ele se tornou em um homem de Deus. Ele se tornou um homem de Deus. O que Deus quer fazer com cada um de nós aqui, nessa simples manhã de outubro, 29 de outubro, é pegar em homens comuns e torná-los em homens de Deus. Homens que não somente venham à igreja, homens não somente que sabem cantar hinos, homens não somente que não bebem, que não fumam,
mas que podem ser homens de Deus. Notem a frase, é homens de Deus. Homens que pertencem a Deus, que são propriedades do Senhor, que são governados não por seus sentimentos e vontades, e sim por Deus, que buscam em Deus direção e orientação para a sua vida. Irmãos, Elias orou para não chover, porque Deus o impulsionou a fazer essa oração como juízo de Deus sobre a nação. Elias orou novamente, orou de novo para que chovesse, porque Deus o dirigiu como um ato de misericórdia de Deus. Então, em todos os dois atos de Elias, não foi atos de vontade dele, foi impulso de Deus, porque Deus o dirigiu a fazer, porque Deus o governou a fazer, como homem de Deus. É isso que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Note quem você era ao cruzar aquele portão de madeira lá fora. Note quem você era ao entrar aqui. E tenha fé que Deus vai te transformar num homem de Deus. Você entrou aqui um homem, vai sair daqui um homem de Deus. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Você acredita nisso? Agora, não resista a isso. Não resista a isso. Eu acredito, e aqui vem uma revelação para nós. Eu acredito que durante muitos anos, como homens, temos convivido com muitas prisões. O homem cristão convive com muitas prisões. De tempo em tempo, esse homem, ele é transferido para uma prisão, para outra prisão, ele transfere. Aqui vai no lado bem natural para você entender, sabe como é que funciona? Você nunca foi preso, glória a Deus por isso, mas preso transfere, vai transferido para algumas prisões. E nessas prisões que nós convivemos ao longo dos anos da nossa vida, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos, 50 anos, 55 anos, 60 anos, 65, 70, 75, 80, os anos que você tem de vida. Não despreze isso. Você tem convivido com muitas prisões. De tempo em tempo você é transferido para uma delas. Isso aqui é libertador para a sua vida. Você entender isso. Eu quero destacar pelo menos duas prisões que você já passou por ela. Número 1, a prisão de que você precisa ser um homem bom, que você precisa ter um futuro, que você precisa ser um bom profissional, ter um bom dinheiro no banco, ter uma boa casa, ter um bom trabalho, ter um bom carro. Essa é uma prisão. Eu vou explicar daqui a pouco cada uma delas. Segunda prisão, que você é um homem muito imperfeito. Você durante muito tempo não teve tempo de se envolver com Deus, então não tem chance de você se tornar um homem de Deus. Vamos tentar explicar as duas. Primeira, durante anos da nossa vida, nós ficamos buscando sonhos, alvos, propósitos seculares, tentando ser bons profissionais, ter o melhor emprego, ganhar um bom salário, ter uma casa confortável, enfim, você viveu anos da sua vida tentando correr atrás de um sonho lícito. Aqui não vai nenhuma crítica a isso. Todos esses sonhos são lícitos. Melhorar de vida, ter um bom futuro, ter uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, boas roupas, ter uma boa família, tudo isso é lícito, nada tem de errado nisso. Mas você tem gastado energia e tempo demais atrás disso tudo.
E chega um tempo onde você não encontra mais prazer em nada disso. Pois o que acontece com o homem, e não esqueça disso, irmão, não se esqueça disso, a sua vida não consiste nos bens que você tem. Pastor, que revelação é essa? Não é revelação minha, é Bíblia. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola aqui muito, muito importante. A partir do verso 16 até o 21, olha a parábola contada por Jesus. Lucas capítulo 12, desculpe-me, verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola. Amém? Parábolas são histórias que Jesus contava para... É uma peça, né, que Jesus montava, assim, mentalmente, para que as pessoas pudessem, à sua volta, ouvir verdades espirituais. Então não é simplesmente uma história inventada, tem um objetivo, para que eles pudessem captar, né, absorver melhor as verdades espirituais. Então Jesus conta uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, daqui a pouco vamos ler o 21. O que Jesus está falando aqui é abrindo os olhos dos homens, que a vida não é só vida natural, não é só vida secular. O homem estava tendo muita prosperidade, e ele estava dizendo assim: olha, eu vou fazer, vou construir, e vou fazer, Quando ele não tinha mais aonde colocar as coisas, ele disse assim: agora eu vou ficar tranquilo, vou desfrutar de um futuro tranquilo, eu estou com muitos bens, eu vou comer, vou beber, vou ficar aqui abastecido. E aí entra Jesus na história, entra Deus na história, entra o homem de Deus, o homem espiritual. E aí o relato é: essa noite, não é amanhã, não é quando seus bens começarem a faltar, não é quando você estiver lá embaixo, quando você estiver nesse pico que você atingiu, nesses sonhos todos realizados, é que Deus vem e diz para você: está tudo bem, mas está tudo mal comigo. Eu e você estamos mal, você precisa ser um homem de Deus, um homem espiritual, vão te pedir a tua alma, e tudo isso vai ser para quem? É como se Deus estivesse dizendo: isso tudo que você preparou não é para mim. Essa vida toda que você viveu como homem, irmão, tentando casar, tentando dar o melhor, isso não é para Deus, isso é para você, para a sua família. Verso 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Porque há muita gente que tem muitos bens e é pobre no seu relacionamento com Deus. Imagina a gente que é pobre. Nós somos pobres e pobre com Deus, então nós estamos perdidos. O que nós precisamos? Nós precisamos de um congresso como esse, para a gente consertar a nossa vida. E vamos continuar pobre financeiramente aí, falando de forma secular, mas vamos ter a oportunidade nessa manhã de sermos ricos para com Deus, de melhorar a nossa vida diante de Deus, de consertar, de passar de ser um homem comum, natural, para ser um homem de Deus. Então, irmão, continue trabalhando, continue correndo atrás dos seus sonhos, mas não exclua Deus. Melhore sua vida. Como é que você está? Rico das coisas do mundo e rico com Deus? Ok, mas rico das coisas do mundo e pobre com Deus não pode continuar mais. Você não pode mais continuar assim. Essa é uma prisão. Segunda prisão.
Continuando, na primeira prisão ainda. Jesus, 10 minutos. O homem fica aprisionado tentando procurar por coisas que não lhe preparam para a sua eternidade com Deus. Vivem fazendo de Deus, sabe, irmão, me perdoe com muito amor, com muito carinho, vou falar isso para você. É para você que Deus vai falar isso agora, não é para o outro, para A, para B, para C, é para você. Você tem vivido sua vida inteira fazendo de Deus uma oportunidade somente para ter benefícios na vida. Você tem vivido sua vida fazendo de Deus apenas um amuleto para trazer benefícios. Deixa eu fazer tudo certinho, eu vou ganhar minha promoção. Deixa eu fazer tudo certinho, eu vou ganhar o meu salário. Não, você não pode fazer de Deus apenas uma oportunidade para somente ter benefícios de Deus. Deixa eu fazer tudo certinho para Deus melhorar meu casamento, melhorar meu filho, melhorar minha esposa, curar a gente da doença, resolver nossa situação. Deus não é apenas uma oportunidade para você ter benefícios na vida. Acaba com isso. Ele não é mais uma, ele é a única oportunidade para você se relacionar com Ele, para você ser um homem de Deus. Segunda prisão. A outra prisão que muitos homens são transferidos de tempo em tempo, é aquela que faz esse homem olhar para as suas imperfeições, acentuando o seu pecado, fazendo-o sentir incapaz de atingir o que Deus espera da sua própria vida. Deus não pode se importar comigo, porque eu sou muito pecador. Eu faço muita coisa errada, eu já fiz muita coisa errada. Deus não tem chance de eu me envolver com Deus. Passei muitos anos, sabe, pastor? Eu fiquei assim, igual o senhor falou dessa primeira prisão, eu gastei muito tempo da minha vida longe de Deus, e agora eu vou ter que voltar para Deus. Não tem como. Deus, eu fiz tudo errado na minha vida, não tem como mais. O interessante, meus irmãos, aqui, a ser compreendido, e veja se isso não é uma revelação para você, é que o homem reconhece a sua imperfeição, reconhece os seus defeitos apenas como impossibilidade, e não como oportunidade de ser perdoado. A gente olha para a nossa vida e diz assim, minha vida é muito pecado, é impossível. Não olhe para as suas imperfeições como sendo uma impossibilidade, olhe para as suas imperfeições como sendo uma oportunidade de você ser perdoado. Porque o único, me desculpem aqui falar com você isso, mas o único que quer que você continue cego, olhando para as suas imperfeições e pecados, e fazendo de uma impossibilidade de se relacionar com Deus, é o diabo, não é Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus que é o Senhor desta igreja, Ele me manda dizer para você o seguinte: as suas imperfeições, seus defeitos, suas falhas, suas limitações, não são impossibilidades, são oportunidades de você alcançar perdão, de você alcançar limpeza, purificação da parte de Deus para a sua vida. Porque veja que se não é assim que acontece com a maioria dos homens, o homem fica doente, mas não gosta de médico. Não é verdade, irmão? Homem, vamos usar aqui uma linguagem bem natural, homem não gosta de médico. Não é verdade, irmão? Sim ou não, irmão? A gente não gosta de médico. As nossas esposas falam isso para a gente. A gente não pode nem reclamar de dor, que elas falam logo. Tem que ir no médico. A minha esposa, então, se eu falar que às vezes eu não falo nada, eu fico quietinho, e ela fala, tem que ir no médico, mas o negócio ruim é ir no médico. A gente não quer ir no médico. Nós sabemos que estamos doentes, sabemos que temos alguma coisa, mas a gente não quer ir no médico. Natural, entre aspas, normal, com relação a Deus é a mesma coisa. O homem reconhece que está errado, ele tem medo, ele se sente incapaz muitas vezes, mas ele se recusa em ir a Deus. Ele acha que pode resolver, que ele tem muito pecado, que Deus não vai lhe perdoar, porque, meus irmãos, veja se não é assim, grande parte dos nossos problemas seculares
dívidas, problemas conjugais, problemas de relacionamento com filho, problemas que a gente enfrenta. Grande parte dos nossos problemas acontecem quando a gente não quer buscar ajuda. A Bíblia diz que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Então o homem muitas vezes ele se fecha porque ele não quer compartilhar. Irmãos, se fosse aqui, nada contra, só apenas um pincelzinho de tinta aqui para você. Se esse congresso aqui fosse de mulher, quando a gente terminasse aqui, uma já estava sabendo dos problemas da outra, que elas falam. O que acontece nós aqui, os homens? Todo mundo sabe quem é flamenguista, quem é vascaíno, quem é botafoguense. Mas a gente não conta. E aí o que vai acontecendo? A gente vai descendo de ladeira abaixo. Porque a Bíblia diz que é no conselho, na multidão de conselheiros que a gente encontra a sabedoria. Então o que acontece? Nós nos fechamos para o irmão e consequentemente nós nos fechamos para Deus. Nós nos recusamos a ir até Deus para resolver o problema das nossas imperfeições. Agora eu vou dizer uma coisa para você, mais uma vez. Pastor, eu sou muito imperfeito, sou muito falho, não tem condição de eu me melhorar com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, quem foi que disse isso para você? Alguém aqui disse isso para você? Você ouviu eu falar isso para você, irmão? Hein, irmão? Sim ou não? Não. Ninguém disse isso para você. Quem disse para você? Ninguém. Seus pecados, suas barreiras, seus temores existem sim, mas eu quero dizer para você uma coisa, Deus te ama, Ele chama você e declara a todos os homens que venham a Ele, e Ele vai transformar esses homens em homens de Deus, seja qual for a sua prisão, uma das duas que eu mencionei, as duas, ou outras que eu não mencionei nesta manhã. Sabe o que todos nós precisamos? O que todos nós precisamos, partindo do princípio de que Tiago disse, que Elias era o que? Homem semelhante a nós. Então, partindo da nossa semelhança aqui como homens, sabe o que todos nós, eu, você lá de trás, os irmãos todos, sabe o que todo homem precisa? Todo homem precisa é de um libertador. Prisão nós já temos, ser transferido de uma para outra, isso é constante na nossa vida. O que nós precisamos é de um libertador, de alguém que vai lá, abra a nossa cadeia e diga para nós, olha, você está livre da sua prisão. E sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? É isso, Ele é o libertador. Ele vai abrir as portas da nossa prisão, vai libertar a gente. Vai libertar a cada um de nós, e nota os irmãos, que eu não estou falando vocês, eu estou falando nós, porque se Tiago disse que Elias era homem semelhante a nós, quem sou eu para dizer que estou fora dessa? Eu tenho o mesmo sentimento que você, eu tenho os mesmos sentimentos que você, seja qual for a sua prisão, você precisa de um libertador, Agora, o que o libertador vai dizer para você é que você não vai ter direito a fazer o que você quiser com a sua liberdade. E é isso que a gente não entende. Nós queremos ser libertos, sabe como aquele criminoso que é liberto, acabou o tempo dele, ele vai embora e ele comete crime no dia que ele saiu de manhã, de noite ele já cometeu o mesmo crime. O que Deus está dizendo para nós é o seguinte, que nós vamos ser libertos por Ele, e vamos ter que assumir um compromisso de viver para Ele, de ser governado por Ele, de ser dirigido por Ele. Jesus quer ser o Senhor da sua vida e você pode se tornar um homem de Deus. Não existe impossibilidade em ser transformado em homem de Deus. A escolha é sua. Você quer continuar sendo um homem natural? Ou quer passar a ser
se tornar, coloca o tema do congresso, você quer continuar a ser um homem natural, ou você quer se tornar um homem de Deus? A escolha é sua. Me ajuda a escolher, pastor? Não posso. Eu tenho que fazer a minha escolha. Você precisa fazer a sua escolha. Ou você continua sendo um homem natural, ou você se torna um homem de Deus. A escolha é sua. Amém?